Amém, varãos. O vídeo foi uma parte cortada, mas estou gravando novamente. E estamos aqui no livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 11. Estou dizendo para vocês que aqui no alto monte, em cima do monte, está escuro. Nós estamos com uma câmera humilde e aqui também uma lanterna humilde. Pouca iluminação nós temos aqui nesta noite. Mas estarei passando uma palavrinha para os irmãos, para que os irmãos sigam aquilo que Deus está dando no seu coração através desta palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que Jó ele passou por muitas provações, até mesmo por causa que Satanás ele pediu a permissão de Deus, e Deus ele permite com que Jó ele passe provações. Mas vamos lá, no capítulo 42, versículo 11, e eu vou estar lendo aqui, que diz assim: Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quanto Dante conheceram, e comeram com ele o pão em sua casa, e o Senhor havia enviado a cada um deles, e lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor ao último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 6.000 juntas de bois, 6.000 jumentas. Glória a Deus. 1.000 bois, amém, e 1.000 jumentas, e também 7 filhos e 3 filhas. Glória a Deus. Amados, vou ler até aqui porque está difícil a iluminação aqui nesta noite, mas vou estar especificando para você que Deus ele provou a Jó, ou seja, ele permitiu que Satanás provasse a Jó. E se nós lermos lá no capítulo 1, nós vamos ver que Jó, ele era rico, ele tinha abundância em tudo aquilo que provia dele. E para os seus filhos tinha o melhor, para sua esposa ele tinha o melhor, para os seus amigos, para os seus irmãos ele tinha o melhor. E era um homem totalmente de dignidade, reto a Deus, mas nem por isso Deus deixou de testar a fé. Nesta noite, amados, eu trago aqui nesta noite uma palavra de edificação, uma palavra de restauração, uma palavra de conforto para o seu coração, onde vai entrar dentro do seu lar, e você talvez que esteja com algum problema financeiro, conjugal, material, seja lá qual for a área que você esteja querendo, que Deus ele venha entrar na sua vida. Nesta noite eu quero falar para você, talvez esteja difícil de você visualizar até mesmo o meu rosto, pela iluminação que está aqui nesta noite. Mas eu quero falar para você que quando Jó ele foi provado, Deus ele estava em reunião com os seus anjos. E quando Satanás ele aparece junto com os seus anjos. Isso quer dizer que Satanás ele tem um acesso como espírito em chegar em reunião. Quando Deus chama, até mesmo Satanás ele tem que respeitar, ele tem que atender. Mas só que aquela reunião não era para que Satanás estivesse. Assim como também na tua vida, na minha vida, quando acontecem algumas coisas que vêm até mesmo nos turbar, que vêm às vezes nos entristecer o nosso coração, é porque Satanás entrou numa reunião que não era para ele entrar. Até mesmo quando está em reunião de Deus com os anjos para vir te abençoar, Satanás ele quer entrar no meio para estragar os projetos de Deus. Até mesmo como foi feito quando Adão e Eva estavam ao paraíso e estavam felizes, porque Deus já tinha tirado da costela de Adão e feito ali uma esposa para ele, e ali estava ali agora uma comunhão, um homem e uma mulher, aonde o homem ele estava ordenando toda a terra, dando nome a cada coisa da terra. Mas vamos voltar para Jó, porque Jó ele foi provado, até mesmo vamos dizer que Deus permitiu, e ele foi provado realmente por Satanás. E nós vemos que Satanás ele tem um poder quando Deus libera, até mesmo de descer fogo do céu, até mesmo de fazer coisas como se fosse parecente coisas de Deus, até mesmo coisas que nós mesmos possamos até duvidar ou até acreditar se nós não tivermos na fé. Por isso eu quero dizer para você
que nessa noite eu não vou trazer uma palavra de 1 hora, 2 horas, até mesmo talvez de 20 minutos ou 25 minutos. E para reduzir, eu quero falar para você em etapas a vida de Jó. Porque Jó era abençoado e quando ali ele perdeu tudo, a sua mulher até mesmo murmurou e falou para que ele abandonasse Deus e morresse. Ali Jó estava perseverante, mas diz a Bíblia que começa a chegar amigos deles, ou seja, 3 amigos, e vamos dizer que havia o quarto também, porque Eliú também estava junto. Eliú era o menor desta turma e estava junto com esses amigos, mas 3 amigos de Jó. Eu não vou citar o nome para não entrar nesse propósito, porque senão vai ficar grande essa pregação, mas eu quero falar que 3 amigos de Jó chegaram até mesmo para consolar, mas quando viram o estado de Jó, Jó era um homem que era rico, que tinha fartura, que abençoava, que olhava para todos e aquele que era necessitado ele ajudava. Era um homem reto a Deus, assim como eu falei, e assim como a Bíblia também relata e fala. Porém, amados, eu quero deixar para você que quando esses amigos observaram que Jó ele tinha perdido tudo, que ali já estava no seu estado que parecia ser final, assim talvez na minha vida e na tua vida, porque eu já passei como estado como que parecia ser o final da minha vida, mas Deus restaurou, Deus me deu em dobro tudo aquilo que eu precisava, e assim também vai fazer na tua vida. Ele vai te dar o dobro de tudo aquilo que você tem se entristecido hoje, vai virar alegria, e aquilo que está faltando, Deus vai te dar em dobro. É isso que eu quero te passar nesta noite, mas eu quero falar um pouco também do ministério de Jó, porque no livro de Jó, no capítulo 29, você vê que Jó, ele começa a murmurar contra Deus, ele começa agora a falar, até mesmo provando a Deus, dizendo que Deus talvez até mesmo esqueceu dele. Diz as lamentações de Jó. E diz também agora também, no capítulo 30, que Jó descreve o estado miserável que ele caiu. Jó estava cobrando de Deus, porque ele já não estava mais aceitando mais. Os seus próprios amigos, que eram amigos que estavam lado a lado, que chegaram para orar junto com ele, começaram a falar que Jó estava em pecado. E Jó agora ele começa agora a clamar a Deus de uma forma que ele estava passando por uma prova, e Deus às vezes age em silêncio, muitas das vezes na nossa vida. Assim não foi diferente na vida de Jó. E quando Deus não respondia, diz que no capítulo 29, Jó ele começa agora a murmurar contra Deus e falar até mesmo para relembrar de quando ele tinha as coisas boas, de quando ele abençoava pessoas. Ele estava falando de quando Deus andava com ele até mesmo em trevas, e ali a luz de Deus brilhava sobre o seu redor. Ele estava ali murmurando, dizendo que Deus já tinha até mesmo abandonado a ele. E vamos ver que no capítulo de número 32, aparece este amigo Eliú, a qual escutou toda a murmuração de Jó, a murmuração dos amigos, ali a calúnia dos amigos contra a Jó, porque foram ali para orar e depois passaram agora a criticar a Jó, começaram agora a falar mal de Jó. E eu quero falar para você que talvez não está sendo diferente na tua vida, mas eu quero falar para você que talvez o teu maior amigo, você está olhando para uma carne humana, você está olhando para uma face bonita, mas eu quero falar para você para acreditar naquilo que você não pode ver, mas naquilo que você pode crer. Aleluia. E aparece agora Eliú. Eliú era o menor dos amigos de Jó. O menor, ele não só menor, mas também, como diz a Bíblia, ele era menor em idade. E diz que ele escuta toda esta lamentação do capítulo 1 até o capítulo 32, mas ele começa a falar agora. E quando ele começa a falar agora, ele começa a repreender a Jó, ele começa a repreender os amigos. E quando ele começa a repreender a Jó e os amigos, passam-se, vamos dizer, que 5 capítulos, 5 ou mais capítulos da Bíblia. Não dá para me ver agora porque está escuro aqui, mas diz que no capítulo 38, depois de Jó, ele começar agora a reconhecer aquilo que Eliú, até mesmo no capítulo de número
36, ele chega e justifica a Deus e diz a Jó que o seu pecado estorvava a bênção dele próprio. Porque Jó ele estava estorvando ali pela palavra que ele estava lançando contra Deus, mas Eliú, como amigo, ele justifica para Deus aquilo que Jó estava passando, porque é muito difícil, amado, é muito difícil eu falar para você que nem só do pão viverá o homem, e eu chegar para um mendigo, isso daí não vai ser simplesmente natural eu falar somente isso se eu não dar um pedaço de pão para ele, mas você que talvez está murmurando por muitas coisas, e talvez você tenha até demais, mas você não enxerga aquilo que Deus tem te posto em tuas mãos. Eu quero falar para você nesta noite, que Deus, ele no capítulo 38, ele começa a falar com Jó, e quando ele começa a falar com Jó, diz que no capítulo 42, se passam 5 capítulos ali depois, ou seja, 4 capítulos, mas contando do 38 até o 42, são ali no 5º capítulo, Jó ele começa agora a se humilhar a Deus, ele começa a reconhecer agora a Deus, e quando ele começa a reconhecer a Deus, Deus ele manda agora e vai até os amigos de Jó e começa a palestrar e querer saber o porquê que aqueles amigos também não se redimiram do seu próprio pecado de estar caluniando aquele que era reto. Você veja bem que Satanás, ele testou a Jó, ele provou a Jó, ele pediu a Deus para que colocasse Jó na prova, mas ali no momento que Jó estava em um estado que parecia ser final, agora entra a mão de Deus em ação, porque agora você não vê mais Satanás se manifestando e pedindo a Deus para que pudesse tocar mais na vida de Jó, porque Jó já tinha perdido seu dinheiro, seus filhos, Jó já tinha perdido até mesmo a fé da sua esposa, que estava ao lado dele no momento de bonança, mas no momento de fraqueza, aquela mulher começa a falar para que ele amaldiçoasse a Deus e até mesmo morresse. Aonde estava o amor? Aonde estava o amor quando conheceu? Somente será que está quando está na bonança, quando está no momento de fartura, no momento de riqueza? Ou será que você tem que amar a Deus assim como você é, assim como você está, assim como está o teu estado neste momento? Porque nenhuma prova pode ser destruída por Satanás, porque Deus está no meio da prova. Aleluia. Amados, e nesta noite eu falo para você, para que você venha a estar meditando mais na palavra, observando mais a palavra. Como eu quero dizer aqui nesta noite, eu não vou estar dizendo que isto aqui vai ser uma palavra de Deus, porque se fosse palavra eu ia querer pregar mais tempos aqui, mas eu quero estar aqui também em oração, aonde eu e o diácono que estamos aqui não vamos estar com a câmera na mão, mas sim com as duas mãos, ou postas sobre esta terra abençoada, ou as juntas, para que Deus ele venha tocar também em nossas mãos. Mas tudo que eu quero dizer para você nesta noite, que Jó, quando reconheceu os seus pecados, Jó, quando reconheceu que até mesmo os amigos dele falavam mal dele, mas Jó ele foi lá se desculpar com os amigos, e quando os amigos também se desculparam com Jó, relata que a Bíblia, Deus, ele restituiu para Jó tudo em dobro. Mas eu quero falar para você, eu sou pastor, e infelizmente, por não conhecer ainda a palavra de Deus, por não aceitar muitas coisas, eu não me casei, mas tenho um filho. E até hoje, eu penso num filho que está, quando está com o pai, está distante da mãe. E quando está com a mãe, está distante do pai. E digo para vocês, amados, que já orei muito por isso. Já coloquei até mesmo, e está aqui a foto desta mulher no Salmo 40. Mas hoje Deus, a partir desta meia-noite, que eu não sei se já é esta meia-noite, que falta 4 minutos, eu quero falar, já dizendo agora, profetizado, faltando 4 minutos, mas eu estou com Deus, que Satanás perdeu, porque desde março eu estou num propósito,
E desde março eu preferi não conhecer nenhuma mulher que fosse para me relacionar, mas sim para relacionar como um ministério de Deus, e não está relacionamento como homem e mulher, mas agora termina um propósito, a qual começa um novo propósito de vida, aonde eu vou estar conhecendo uma pessoa para estar lado a lado em meu ministério. Amados, larguei muitas coisas que estavam me levando para a perdição, e hoje estou abençoado. Deus já deu um terreno para estar construindo a obra de Deus. Deus já exaltou com muitos materiais para aquela obra de Deus. A igreja ainda está bem humilde, mas Deus trabalha lá dentro. E tudo que eu quero falar para você nesta noite, que Deus, Ele restituiu tudo na vida de Jó, menos uma outra mulher. Para a mulher de Jó, menos outro homem, porque eles estavam juntos. Eu lamento muito, irmão, de ter separado por ignorância. Talvez não vou colocar pela parte dela, porque se eu falar para você que é da parte dela, talvez vai chegar um julgamento, que pessoas que gostam dela vão falar: olha, você que era o errado. Pessoas que gostam de mim vão falar que ela é errada. Mas eu quero falar para você que o erro vem de ambas as partes. Mas você que está, talvez, num fio para terminar o teu casamento, eu quero dizer que eu não casei ainda na igreja, que eu não fui divorciado, eu era amigado e queria um casamento. E tenho fé que vou estar colocando uma aliança no dedo. Tenho fé que vou estar colocando a confiança de estar com uma mulher lado a lado e honrar a cada dia esta varoa. E que ela venha também honrar o nosso ministério diante de Deus. Mas eu quero falar para você, casal, que está em discussão, que está de uma forma até mesmo separado, até mesmo dentro do mesmo lar, que você venha pensar que Jó ele teve tudo em dobro, mas não teve uma outra mulher. E a mulher de Jó não teve outro homem. Que você venha retratar, mais ainda se você for casado. Porque quando a palavra de Deus diz que até a morte os separe, se você quer separar, é melhor que você faça primeiro o seu velório, primeiro o seu caixão. Porque se você quer separar, como a palavra diz que é até a morte, peça a Deus a morte, mas não peça a Deus o divórcio. Amém? Fique com essa palavra.